Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para este nosso momento de oração, nessa manhã de quinta-feira. Somos chamados a meditarmos o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51, e também hoje é o momento da gente rezarmos pelas vocações de nossa diocese, seja a vida consagrada, ao ministro ordenado, por todo o nosso clero. Então rezemos pelos consagrados, seminaristas, padres, diáconos, para todos os nossos bispos. Eu acolho a Maísa Pereira, a Cíntia Souza, o diácono Lúcio Carlos Alves, lá da cidade de Araguari. Acolho a Inete Andréia, a Adélia Martins, a Vânia Maria, lá da cidade de Monte Alegre de Minas. Também o Oswaldo Silva. Sejam bem-vindos a este nosso momento de oração. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Acolho o Hudson Coelho, o Tiago Oliveira, a Cláudia Valéria. Sejam bem-vindos. Hoje também, quinta-feira, segundo dia do Tríduo, em louvor a São José Trabalhador. Vamos agora, irmãos e irmãs, ouvir o Evangelho de hoje, de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Maria Amélia, João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja bem-vinda Maria Rosa Aparecida, Marisete Lima Ribeiro.
Irmãos e irmãs, você que está me acompanhando, está percebendo a caminhada de fé que estamos fazendo com o evangelista João. Estamos em pleno discurso sobre o pão. É interessante percebermos que Jesus, ele remete dessa seguinte maneira: eu sou o pão vivo descido do céu. E o que é ser pão? Ser pão é ser alimento. Ser pão é entregar-se em partilha ao outro. Mas não é qualquer tipo de pão. Um pão descido do céu. Mas como é possível perceber que um pão pode descer do céu? Qual é o sentido? Não significa que Deus fez chover uma chuva de pães sobre a terra. Alguns mais materialistas vão dizer exatamente nessa perspectiva. Mas não é assim. Esse pão, que é o próprio Cristo que desceu do céu, é um pão que deve ser olhado mediante a fé. Só é possível de compreender através da fé. Portanto, é um pão espiritual, que é o próprio Jesus. E ele deixou a sua própria vida impregnada nas espécies do pão e do vinho. Naquela última ceia, antes de sua entrega total e definitiva ao Pai, mediante o sacrifício no Calvário, ele quis deixar expresso nos sinais do pão e do vinho seu corpo e sangue. Portanto, a cada Eucaristia que nós participamos, nós comungamos do pão vivo descido do céu, que é Jesus, mediante a fé. É a fé que nos coloca nessa plena comunhão com o Pai. É a fé que nos faz que aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de vinho se transforma na ação do Espírito Santo em Deus vivo e verdadeiro, Jesus. Capaz de nos alimentar, capaz de saciar a nossa sede, capaz de nos dar vida nova. E é nessa perspectiva, então, irmãos e irmãs, que percebemos que na Eucaristia está a vida, os gestos, os sinais, as atitudes e o comportamento de Jesus. Está ali. Então, quando nós comungamos da Eucaristia, nós comungamos a vida inteira de Jesus. E nós trazemos para dentro da nossa vida, do nosso coração, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações, a vida do Cristo. Tudo aquilo que é Jesus. E tudo que foi as suas ações expressas através do seu ministério, nós estamos comungando. E o comungar significa assumir na nossa vida. E se nós assumimos na nossa vida, nós temos essa missão de fazer com que as nossas ações sejam externalizadas. E neste tempo de pandemia, nós somos chamados, mais do que nunca, a colocar em ação concreta a Eucaristia que nós comungamos. Você pode dizer, padre, mas eu sou privado da Eucaristia, mas como posso colocar em prática? Mas antes da pandemia, provavelmente você já deve ter comungado muitas e muitas vezes. Não é verdade? Então agora chegou a hora, mais do que nunca. Se nós não tivemos a oportunidade antes dessa pandemia de colocar a Eucaristia em prática, chegou este momento de nos colocarmos, de nos fazer frutificar a Eucaristia que nós já
comungamos. E se nós colocamos em prática, portanto, nós estamos unidos de uma maneira espiritual ao próprio corpo e sangue de Cristo, ao próprio corpo místico de Cristo, melhor dizendo, que é a sua própria igreja. Que sejamos sinais de fé, de esperança, no meio dessa turbulência que estamos passando. Quantos de nós estamos ansiosos para voltarmos à nossa vida comunitária, à nossa vida de fé? Mas talvez uma pergunta que está me inquietando muito, gente. Não sei se você já perguntou, como será essa volta? Como será a nossa vivência comunitária quando formos autorizados a presidir a Eucaristia com a participação do povo? De que maneira será? É interessante a gente se questionar, vai ser do mesmo jeito de antes? Quais terão normas restritivas ou não? Isso nós não sabemos ainda. Pelo menos ainda não sei nada disso. Não é verdade? Então nós devemos ir nos preparando para esse retorno à nossa vida comunitária. Que seja diferente da de antes. Que seja com mais adesão da nossa própria fé. Que seja com a verdadeira adesão de deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Peçamos a luz do Espírito que nos conduza nesse tempo de graça, nos fortalecendo a nossa caminhada de fé. Esse tempo de graça que é o tempo da Páscoa. Mas esse tempo de sofrimento que estamos vivendo com essa doença que vai aumentando cada dia mais. Rezemos, confiemos ao Senhor. Acolha a Flávio Adenilson e a Maria Dias para este nosso momento de oração. Reza conosco a Liliane Leles, lá do bairro Pequis. Seja bem-vinda, Liliane. E a Flúvia Tavares. A Érica Guardeiro, a Maraísa, lá de Tupaciguara. Irmãos, rezemos pelas vocações. Neste próximo domingo, é o quarto domingo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor. É o dia por excelência de oração pelas vocações de todo mundo. Rezemos confiando ao Senhor, os seminaristas de nossa diocese que estão nesse tempo de discernimento vocacional, os padres, os diáconos, o nosso bispo diocesano Dom Paulo, o Papa. Rezemos também por todos os aspirantes ao diaconato permanente da nossa diocese, que estão nesse tempo de formação, de preparação. Rezemos para que as nossas comunidades surjam verdadeiras e santas vocações comprometidas com a causa do Evangelho. Rezemos por todos os agentes pastorais de nossas paróquias e comunidades que se sintam vocacionadas para exercer em suas comunidades e paróquias o chamado e a missão que Deus o confiou. Rezemos juntos. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor,
que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Acolho a Fernanda Guardieiro e a Ângela Guardieiro também para este momento da nossa oração. Sejam bem-vindas. Irmãos e irmãs, hoje às 3 horas da tarde, rezaremos o segundo dia do Tríduo a São José Trabalhador. E acolho nesta ocasião a Valdiva Soares da Silva, a Patrícia Andrade. E hoje às 3 horas rezemos juntos o segundo dia do Tríduo, pedindo a Deus por todos os trabalhadores, pelos desempregados, pelos empresários, pelos empreendedores, empregadores, pelos autônomos, por todos aqueles que estão vinculados ao trabalho, para todos nós, pelas nossas necessidades. Então divulgue, convide os seus amigos, seus familiares para que estejamos unidos em oração. E hoje às 11 horas da noite teremos a oração da noite. Você está convidado a rezar conosco. Amanhã espero você novamente às 9 horas para o nosso Evangelho do dia, no dia de São José Operário. E amanhã também às 3 horas, o último dia do Tríduo, às 3 horas, porque às 7h30 da noite teremos a missa solene de São José, com transmissão ao vivo pelo Facebook de nossa paróquia de Santa Rita de Cássia. Estejamos unidos em oração. Venham participar conosco desse momento de fé e de oração. Essa semana eu passei lá na igreja, uma senhora me perguntou: Padre, quando você vai abrir a igreja para que a gente possa voltar? Eu disse a ela: a igreja está aberta, a igreja não está fechada. Desde o início da pandemia, estamos deixando a igreja, meus irmãos e minhas irmãs, abertas para a oração. Estamos deixando a matriz de Santa Rita aberta, de segunda a sexta, da 1 da tarde até às 7 da noite, e no domingo, das 8 da manhã até o meio-dia. E a secretaria está funcionando de segunda a sexta, das 3 da tarde até às 7 da noite. O que está acontecendo é que a igreja está aberta, não está fechada. As atividades estão acontecendo pelas redes sociais, pela internet. Só as celebrações que ainda não é permitido a presença dos fiéis. Temos fé que tudo isso vai passar. E algumas pessoas ficam questionando, já começou a dizer: não tem fé em Deus? E ela disse isso para mim. Mas nós temos que confiar em Deus, Padre. Nós confiamos em Deus. Confiamos nele. Mas não cabe só a nós. Nós temos que fazer a nossa parte, melhor dizendo, né? E se tiver alguma fiscalização, alguma coisa assim, ou se alguém for à igreja e contrair a doença, como que fica a situação? Não é verdade? Então a gente tem que ter essa compreensão também. Só esse momento, né, essa breve fala minha, não é sinal de que a gente não confia em Deus. Nós confiamos em Deus muito. Nós temos que fazer a nossa parte também, para que depois não recaia sobre nós um problema ainda maior, não é verdade? Então eu conto com a sua compreensão e assim nós vamos trabalhando. Aqui na nossa paróquia, os meninos da Eucaristia estão se esforçando nas celebrações, equipe de canto, equipe de liturgia, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que está fazendo a guarda da igreja para que ela possa ficar aberta, os agentes da Pastoral da Comunicação de nossa paróquia, que estão trabalhando para que leve até você esses momentos de oração. Então a nossa paróquia está em plena atividade desde o início dessa pandemia, deste isolamento. Só que de um outro modo, nós tivemos que nos readequar. Tudo isso vai passar.
Se Deus quiser, quanto isso, continuemos em oração. Peçamos a Deus a bênção para nós, para as nossas famílias, para as nossas intenções. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Carmo, de São José Operário e Santa Rita de Cássia, desça sobre vós, vossas famílias e lares, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. A todos, saúde e paz. Só uma dúvida de uma irmã nossa que está participando conosco, pela porta principal. O Hudson já respondeu, não é verdade? A porta da frente está sempre aberta. Certinho? Até mais.